próxima fase. O tema dessa live hoje é a próxima fase. E eu quero começar essa palavra fazendo com que você reflita acerca de algo muito importante. Você já observou como na criação Deus colocou marcos de tempo? Você já observou como Deus deu ao homem a inteligência e a capacidade de pegar um tempo longo e fracioná-lo em pequenas partes? Quando Deus criou o universo, Ele fez luminares, Ele fez astros que governassem o dia e astros que governassem a noite. Ele pega um dia e divide ao meio, e Ele então faz dois tempos, a noite e o dia. Ele deu ao homem a capacidade, a inteligência de dividir o tempo. E nós temos um tempo, então, que é dividido em milésimos de segundos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. Nós temos a capacidade de dividir o nosso tempo. E quando nós podemos fazer isso, quando nós conseguimos dividir o nosso tempo, isso nos dá uma projeção de algo que vai começar e vai acabar. Nós não estamos vivendo ainda na eternidade. Na eternidade não existe nem sol. Na eternidade a glória de Deus vai iluminar todo aquele lugar. Então não há dia e não há noite, é eterno. Mas enquanto nós estamos aqui nesta vida e nesta terra, nós temos uma projeção de tempo. O dia nasce e o dia acaba. E todas as vezes que nós nos encontramos em um momento de mudança, um momento de término de um tempo para começo do outro, parece que a nossa força é renovada, parece que a gente fica animado, parece que a gente fica motivado, parece que foi ontem, mas a gente já está em abril, né? Mas parece que foi ontem a virada de ano. A gente chega ao fim de ano, parece que a gente se enche de força, a gente se enche de gás, a gente fica animado, pilhado, gera uma expectativa, uma esperança no nosso coração. E essa mudança de ano, essa passagem de ano, traz para nós esperança, força, um novo ânimo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Deus fazendo isso conosco. Por exemplo, Ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele diz para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero ler com você um salmo, o Salmo 90, no versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos sabedoria. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que nós venhamos alcançar sabedoria. Sabe o que eu acredito que nós precisamos nesse tempo? Nós precisamos ter uma expectativa de que todo este momento vai acabar. Irmãos, uma hora tudo isso vai acabar. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Mas uma coisa que hoje me fortalece para viver esses dias, uma coisa que me fortalece para encarar esses dias atuais, é a expectativa de um amanhã. É ter na minha mente, sinceramente, o desejo, a curiosidade em relação àquilo que vai estar me esperando no futuro. E isso é algo que você vê pela fé. Você sabe que vai ter um futuro, mas você não sabe como vai ser. E a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas temos certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai haver um tempo depois deste. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que os meus olhos não enxerguem. E isso traz para mim força, convicção, isso traz para mim ânimo, isso traz para mim propósito para viver esses dias. E eu estou dizendo isso para você por quê? Porque hoje muitas pessoas podem não estar querendo viver esses dias. Quantas pessoas talvez você está querendo fugir dos dias de hoje? E como é que a gente foge? Hoje é muito fácil a gente fugir da nossa realidade. É só passar o dia inteiro aí nas redes sociais,
sai do WhatsApp, vai para o Facebook, sai do Facebook, vai para o Instagram, fica fugindo da realidade, né? Você já viu 399 tutoriais de como fazer um delineado gatinho. Você passa o dia inteiro vendo vídeos engraçados de crianças. Irmãos, Deus fez esses dias e Ele deseja que a gente viva esses dias. Esses dias que nós estamos passando de quarentena, de apreensão, não são dias para nós comermos e dormirmos e empurrarmos esses dias com a barriga. Nós temos propósito, nós precisamos aproveitar os dias, aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. E quando eu digo para você que nós precisamos ter uma expectativa em relação a outra fase, isso me lembra uma fase da minha vida. Porque quando eu tinha mais ou menos, acredito que uns 14 anos, a minha mãe comprou para mim e para o meu irmão um Super Nintendo. Era um videogame, né? Era um videogame e vinha só com uma fita, um cartucho. E o cartucho que a gente tinha era o cartucho do Super Mario. Só de falar assim, Super Mario, eu já consigo lembrar até a musiquinha que passava. E era muito bacana, foi muito legal aquele tempo. Eu e meu irmão, nós temos uma diferença de 7 anos. E a gente, nossa, foi um presente maravilhoso, porque nos aproximou, era um momento de comunhão, era muito bacana. E quando a gente começou a jogar, né, primeira vez que a gente jogou ali, aí subia assim o Mario e o Luigi para uma parte, um ponto que tinha algo parecido com algumas árvores. E aí tinham 2 caminhos, tinha o caminho da direita e o caminho da esquerda. E na extremidade de cada um desses caminhos havia uma fase. E nós optamos então começar pelo caminho da direita, né? E era uma fase mais fácil. Na verdade, as 2 fases eram fáceis, da direita e da esquerda. E nós passamos com facilidade. Só que o caminho da direita era um caminho mais longo e a gente, se não me engano, era a terceira fase. A terceira fase do Super Mario era muito difícil. Meu Deus, era muito difícil. E eu lembro que a gente penou para passar essa fase. Eu não conseguia passar, e eu dava o controle para ele. Vai, Davi, tu vai passar! E a gente vivia morrendo. Gente, toda hora eu morria, mas não passava a bendita da fase. E naquela época não era como hoje, né? Que dá para você dar um Google e descobrir uma manha para passar a fase mais fácil. Não tinha isso, então tinha que ser na raça mesmo para passar a bendita da fase. E eu me lembro algo muito interessante. É que quando eu tava pra desistir, que eu falava que eu não queria mais jogar, o meu irmão falava assim pra mim, Nana, não desiste, por favor. Porque a gente precisa descobrir qual será a próxima. Não desista, porque a gente precisa descobrir qual é a próxima fase. E esse anseio, essa expectativa em relação à próxima fase, me fazia fortalecida para vencer aquela fase. Querido, tudo isso vai passar. Você precisa pensar que existe um futuro. E que você precisa viver hoje, você precisa vencer hoje para descobrir o que o futuro, o que Deus está reservando para você no futuro. Tudo isso vai passar. E o que é que tem depois desta fase? E eu me lembro que a gente conseguiu passar aquela fase, foi uma festa. Uau, a gente conseguiu passar! Foi muito bacana. E eu acredito também que quando tudo isso passar, nós vamos ter uma festa. Uma festa dentro da sua casa, uma festa dentro de você, uma festa na igreja, porque a gente venceu, a gente passou. E talvez essa linguagem de videogame seja uma linguagem assim que você fala, eu não entendo isso, porque eu não jogo videogame, não tem nada a ver pra mim. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo alguém também que conseguiu vencer as fases. E o nome dessa pessoa é Moisés. A história de Moisés é uma história bem coerente com o tempo que nós estamos vivendo. Moisés era do povo de Israel, mas foi criado dentro da casa dos egípcios. Melhor dizendo, dentro do palácio do faraó, porque ele foi adotado pela filha de faraó. E ali, vivendo naquele palácio como um príncipe, um belo dia ele descobre que ele não é egípcio, ele é hebreu. E sabendo que o seu povo era um povo escravo, ele resolve que ele vai ser o libertador do povo.
Ele quer começar ali uma revolta. E um dia, passando pela rua, ele vê um egípcio oprimindo um hebreu. E ele mata esse egípcio. E aí uma série de fatos acontecem depois. E em resumo, Moisés acaba fugindo por medo, porque ele tinha matado um egípcio. Nessa fuga, ele acaba indo para um lugar onde ele encontra uma mulher, ele se casa e tem filho. E ali naquele lugar ele tem uma vida normal. Ele não é um príncipe, mas ele também não é um escravo. Ele é um homem que tem uma esposa, que mora ali perto do seu sogro Jetro, que cuida de animais. Ele está tendo uma vida normal. Até que um dia ele sai para cuidar das ovelhas, ele sai conduzindo seu rebanho e tem um encontro sobrenatural no momento em que a sua vida estava normal. Ele vê um arbusto, que ardia, mas não se consumia. Aquilo queimava, mas não era destruído. E dali ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus dizendo para ele que estava na hora dele viver o seu propósito. E qual era o propósito? O propósito era que ele libertasse o povo de Israel. E quando Deus fala aquilo para Moisés, ele passa um tempão discutindo com Deus, porque ele não consegue, ele não vai dar conta, ele não é capaz, ele não sabe falar, o que ele vai falar para o povo, o que ele vai falar para o faraó. E Deus vai ali insistindo: meu filho, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou usar Arão, você vai dizer que eu sou, eu sou. E Deus vai conduzindo Moisés a aceitar a proposta dele. E então Moisés resolve aceitar. E volta para o Egito, sai ali da sua vida normal, volta para o Egito para viver o seu propósito. E aqui neste momento eu quero falar com você algo muito interessante. Quando Moisés se encontra com o faraó, Deus libera sobre o Egito 10 pragas. Quando Moisés se encontra com o faraó, Deus libera sobre o Egito 10 pragas. Vai a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Como se fossem fases. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. As 5 primeiras pragas que são enviadas sobre o Egito, quem é usado por Deus para trazê-las à realidade é Arão. E olha que para desencadear essas pragas eram atitudes muito simples. A primeira praga, por exemplo, era transformar a água em sangue. Bastava que o cajado fosse tocado no rio e a água se converter em sangue. A segunda praga é a praga das moscas, a praga das rãs, melhor dizendo. E era a mesma coisa, era só pegar o cajado e tocar na água. E as pragas subsequentes eram coisas simples, como por exemplo, jogar poeira para o ar. E nenhuma dessas Moisés conseguiu fazer. Tudo quem fez foi Arão. E Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Arão, e Arão falava com o povo. E Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Arão, e Arão falava com o faraó. E era assim que aconteciam as coisas. Até que na 6ª praga, muda-se a estratégia. Na 6ª praga, quem Deus usa para desencadear a praga é Moisés e Arão. Moisés já começa a praticar. Na 7ª praga, quem Deus usa é Moisés. Arão já some de cena. E então, na 7ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª, quem Deus usa é Moisés. E quando nós vemos que depois da 10ª praga, o faraó libera o povo para ir servir a Deus, para ir sacrificar a Deus, na verdade, o faraó expulsa o povo da terra de Israel. Nós vemos então que o povo de Israel se encontra em um momento assim estreito, porque de um lado tem o exército do faraó e do outro lado tem o Mar Vermelho. E quem é que Deus usa para abrir o Mar Vermelho? É Arão? Não. Quem Deus usa para abrir o Mar Vermelho é Moisés. Quem Deus usou para abrir o Mar Vermelho e para dar a libertação para o povo de Israel é Moisés. E Deus disse então: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés então estende o cajado e vem um vento muito forte e abre o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar.
Agora eu pergunto para você, você acha que aquele Moisés que se encontrou com Deus lá na sarça seria capaz de abrir o mar vermelho? Aquele Moisés que estava lá falando com Deus, que não ia dar conta, que não sabia o que falar, que não conseguia falar com ninguém, que não era capaz, que era para Deus mandar outro. Você acha que o Moisés daquele momento conseguiria abrir o mar vermelho? Não, não conseguiria. E sabe por que não conseguiria? Porque ele não conseguiu tocar o cajado na água para transformá-la em sangue. Ele não conseguiu tocar o cajado na água a fim de que rãs aparecessem. Não, ele não conseguiu jogar uma poeira para o ar para que aquela poeira se tornasse mosca. Ele não conseguiu, ele não ia ter conseguido estender um cajado para abrir o mar vermelho. Sabe o que eu quero dizer para você essa manhã? Que Deus não precisa que você faça algo extraordinário para que Ele faça algo grandioso. Tudo que Deus precisa é que a gente o obedeça. Tudo que a gente precisa é obedecer, por mais simples que seja a instrução. E nós precisamos estar vivendo cada fase, cada momento, para que nós estejamos preparados para a última fase, para o momento em que realmente, vamos dizer assim, a gente vai encarar o chefão. É um momento assim, ápice, auge das nossas vidas, que a gente precisa estar ali equipado para fazer acontecer. Existe uma próxima fase. E hoje você precisa olhar para esses dias e se projetar para o futuro. Por que eu digo isso? Porque quando Deus faz promessas para nós, Ele está nos projetando para o futuro. Quando Deus dá a nós sonhos, Ele está nos projetando para o futuro. Nós precisamos viver esses dias na expectativa da próxima fase. Porque esses dias estão nos equipando, nos preparando para a próxima fase que virá. E na próxima fase nós precisamos estar preparados. Eu não sei, irmão, o que é que você acredita. Tem gente que hoje, olhando para esses dias, pensa assim: meu Deus, a coisa vai piorar. Nós estamos entrando na grande tribulação e daqui aí as coisas vão piorar e a igreja vai ser perseguida. Tudo bem se você pensa assim. Tem gente que pensa: não, a gente vai vencer isso, outras coisas vão vir melhores, as coisas vão voltar à normalidade. Eu não sei o que você pensa. Mas seja o que for, o pensamento que está na sua mente hoje, você precisa estar preparado para a próxima fase. Não deixe o medo, não deixe a tristeza, não deixe as ausências cegarem você. Há um futuro. Há um futuro. Deus nos preparou esses dias para nos capacitar, para nos preparar para o futuro que virá. Nós precisamos nos ver como filhos de Deus. O nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso e nós também o somos, porque trazemos em nós a identidade dele. Você não pode ser daqueles que retrocedem, daqueles que recuam, daqueles que se escondem. Não dá para nós nos escondermos esses dias. Sabe por quê? Porque a luz não ilumina se estiver debaixo da mesa. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Se coloque em um lugar alto a fim de que mais pessoas sejam iluminadas. Não tenha medo desses dias. Existe uma próxima fase. E sabe, assim como um dia o meu irmão disse para mim, eu quero dizer para você esta manhã, não desista dessa fase. A gente precisa descobrir o que haverá na próxima fase. Não desiste, não para. A gente precisa descobrir o que há na próxima fase. E hoje, diante do que nós estamos vivendo, você tem duas escolhas. Ou você encara a realidade e fica equipado para aquilo que virá, porque o futuro virá. Ou você se omite, se esconde, empurra esses dias com a barriga e quando o futuro vier, eu sinto lhe informar que ele será pior do que os dias atuais. Porque hoje Deus está dando a nós a possibilidade de nos equipar, de nos preparar. E se nós formos omissos com isso, nós não seremos capazes de abrir o mar vermelho. Então a escolha é nossa. Nós vamos ter que jogar esse jogo, nós vamos ter que passar a viver essa fase. E aí, como nós vamos reagir diante do futuro? Depende muito de como nós estamos vivenciando esses dias. Então tenha fé, tenha expectativa no seu coração. Há uma próxima fase e você precisa descobrir como ela é. E você precisa aproveitar essa fase para equipar você para viver a próxima. Esta é a palavra que eu tenho de Deus para você essa manhã. E que assim como ela tem me inspirado, tem me motivado a viver um dia após o outro. E
e ter expectativa do que virá. Se você perguntar para mim aí, o que você acha que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. E seja o que for que aconteça no futuro, eu quero estar preparado para encarar. Eu quero estar preparado para encarar, porque eu sei que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você não é covarde, eu não sou covarde, porque nós temos um Pai que é forte e é poderoso, nós temos a identidade dele estampada em nós. Então viva esses dias, ensina-nos a contar os nossos dias, viva esses dias, sim, com expectativa dos dias que virão. Vença essa fase para descobrir o que virá na próxima fase. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos, aí onde você estiver, fazer uma oração, apresente ao Senhor seu coração. Talvez hoje tudo que você quer é fugir. Você quer fazer de conta que não está acontecendo nada, você quer ficar no seu quarto, conectado na Netflix, maratonando as séries, uma atrás da outra, comendo brigadeiro e pipoca. Ei, isso não vai te ajudar em nada. Esteja preparado. Esteja preparado, porque nós somos a igreja gloriosa e poderosa de Jesus e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque se em meio às aflições, em meio aos medos, nós porventura viermos a nos esquecer de quem nós somos, o Teu Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós sabemos que somos filhos de Deus, nós temos a sua identidade estampada dentro de nós. E nada neste mundo vai poder sufocar aquilo que nós somos. Nós somos os seus filhos. Tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso. Tu és o Deus que, agindo o Senhor, quem impedirá? Tu és o Deus que não retrocede, que não teme. Então eu não temerei. Pai, que ao olhar para esses dias que são dias difíceis, eu possa estender a minha visão, projetar, Deus, a minha visão, a minha expectativa para o futuro e aguardar com expectativa aquilo que o Senhor está preparando. E essa expectativa daquilo que virá venha fazer com que eu tenha compromisso nos dias de hoje para me preparar, porque seja o que for que vier, eu quero estar preparado. Eu ministro sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã me ouvindo, bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Dê a eles bom ânimo, dê a eles sonhos, dê a eles expectativas, Senhor, em relação ao futuro, para que eles possam, Pai, de modo comprometido, ousado e corajoso, viver os dias de hoje. Em nome de Jesus, que todo medo seja arrancado, que toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, toda aflição caia por terra e que prevaleça sobre nós o Teu Espírito. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, porque recebemos do Senhor um espírito de amor, de ousadia, de equilíbrio, um espírito poderoso. É isso que eu te peço essa manhã e te agradeço por cada direção que o Senhor nos dá. Estamos sim passando o vale da sombra e da morte, mas o Senhor é o nosso bom pastor e nós daremos voz, nós daremos atenção à sua voz nesses dias, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Eu não estou fechando os olhos para a realidade. A realidade é dura, mas eu também sei que aquele que vive em mim é maior do que qualquer realidade. Você precisa ter em mente que mesmo que tudo acabasse agora, existe um futuro na eternidade, um futuro com Deus. E é lá que nós queremos estar. Ou se porventura hoje você pensa no futuro e não tem tanta paz, porque você ainda não conhece a Jesus, que você entregue a sua vida a Ele. Que aí aonde você está, você abra os seus lábios para confessar aquilo que você já crê aqui. A Bíblia diz que se nós com o nosso coração crermos e com nossos lábios confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós seremos salvos. Então se você tem medo do futuro no que tange à eternidade, você tem a oportunidade neste momento de confessar Jesus como seu Salvador. É só fechar os seus olhos e dizer a Ele: Pai, eu te entrego a minha vida. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Me ajude a viver, Senhor, a vida que o Senhor tem para mim.
Eu te recebo hoje na minha vida como meu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe os nossos dias, que você não se esqueça da sua identidade e muito obrigado pela sua companhia.